Ataque aos prédios dos três poderes em Brasília completa um mês. Polícia Federal faz operação de combate à extração ilegal de minério em Goiás e no Pará. E você vai ver também. Senado vota hoje indicação de Jonathan de Jesus para o Tribunal de Contas da União. Estudo aponta que 8 em cada 10 empregos são gerados nos pequenos negócios. Depois de mais de 50 horas, número de mortos nos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria passa de 11 mil. E em meio aos escombros, um resgate emocionante. Família retirada com vida e população comemora. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora 1h03 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Já chegamos aí ao meio da semana, não é? Ainda bem. Sexta tá logo aí. Falta pouco. Enquanto isso, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Os ataques às sedes dos três poderes em Brasília completam um mês hoje. O prejuízo passou de 20 milhões de reais e no episódio 1.400 pessoas foram presas. O país parou no dia 8 de janeiro diante de tantas cenas de depredação ao patrimônio público. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram palco de um cenário de terror e violência ao serem invadidos por radicais. Muitos, vestindo as cores da bandeira brasileira, quebraram vidraças, destruíram e roubaram obras de arte e também danificaram cômodos imóveis dos três prédios. Segundo estimativas, o episódio deixou um prejuízo de ao menos 21 milhões de reais ao poder público. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ainda não concluiu o trabalho de vistoria em todos os edifícios. Mas o levantamento oficial apontou que o prejuízo chega a pelo menos 12 milhões e 700 mil reais e contabiliza itens desde um relógio doado pela corte de Luís XIV até a tela de Di Cavalcanti. Obras de valor inestimado que foram danificadas pela ação dos radicais e que ainda aguardam pelo processo de recuperação. No dia, cerca de 1.400 dos invasores foram presos por envolvimento nos atos de destruição ao patrimônio público. Desses, 920 radicais seguem presos em penitenciárias do Distrito Federal. De acordo com a equipe de intervenção federal que atuou na capital federal depois do ocorrido, houve falha na operação das forças de segurança pública da unidade da federação. Os erros nas estratégias para tentar conter os radicais levantaram suspeitas sobre uma eventual omissão do governo do Distrito Federal em relação aos ataques e fizeram com que o governador Ibanez Rocha fosse afastado do cargo por 90 dias. Uma série de lacunas que também motivaram a demissão do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que inclusive está preso pela suspeita de ter facilitado a ação dos extremistas. A Polícia Federal já deflagrou 5 fases de uma operação que tem por objetivo identificar quem participou, financiou, se omitiu ou fomentou os fatos ocorridos em 8 de janeiro. Além disso, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça o bloqueio de mais de 20 milhões de reais em bens dos presos por depredar os prédios de Congresso, Planalto e STF. Já a Procuradoria-Geral da República denunciou 653 pessoas por associação criminosa e por incitar a raiva entre as Forças Armadas e os poderes da República. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Um mês depois, Lula afirmou que a democracia é o patrimônio mais precioso da população brasileira e que a justiça será firme contra quem tentar tirá-la do povo. O vídeo publicado traz imagens das câmeras de segurança da sede do Poder Executivo durante os atos de destruição. O presidente acrescentou que vão seguir firmes trabalhando na defesa da democracia, união e reconstrução do país. E mudando de assunto, a Polícia Federal faz hoje uma operação contra a extração ilegal de ouro e crimes ambientais. E olha, o prejuízo gira em torno de 20 bilhões de reais. Vamos ver.
A Polícia Federal trabalha no combate da extração ilegal de ouro e crimes ambientais em uma fazenda localizada entre as cidades de Marabá e Curionópolis, no Pará. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão nas 2 cidades paraenses, além de Goiânia, em Goiás. Na operação, também é cumprida uma decisão judicial de apreensão de bens em 161 milhões de reais e são verificadas a falta de qualidade dos produtos extraídos da fazenda, que é avaliada em 200 milhões de reais. O proprietário da fazenda, alvo de mandado de prisão, é um grande empresário pecuarista que não tem permissão de atividade garimpeira e nem concessão de extração de metais da Agência Nacional de Mineração. O homem também não tem licenças ambientais. De acordo com uma investigação, movimentações financeiras do suspeito apontam a existência de terceiros na venda do ouro extraído ilegalmente. A Polícia Federal acredita que o empresário tentou apagar evidências de crimes ambientais e, por isso, a liberdade dele põe em risco a investigação para obter provas. O dano ambiental causado devido à extração ilegal de minério é estimado em 20 bilhões de reais. O cálculo é feito a partir da extensão da área de extração ilegal, desmatamento, escavações, contaminação do solo, assoreamento e a contaminação de um rio próximo à propriedade, com mercúrio e outras substâncias nocivas. O Senado Federal deve decidir hoje sobre a indicação de Jonathan de Jesus para o Tribunal de Contas da União, o TCU. O deputado venceu as eleições na Câmara para ocupar a cadeira de ministro. Com 239 votos favoráveis, Jonathan de Jesus foi escolhido pela Câmara dos Deputados para assumir uma cadeira como ministro do Tribunal de Contas da União. A análise da indicação pelo Senado é destaque da primeira sessão deliberativa após a posse dos novos parlamentares e a inauguração dos trabalhos legislativos de 2023. Jonathan disputou a vaga com a deputada Soraya Santos, que teve o apoio de 75 parlamentares, e Fábio Ramalho, que terminou a disputa com 174 votos. A vaga no TCU decorre da aposentadoria da ministra Ana Lúcia Reis de Alencar, publicada em julho de 2022. A expectativa é de que o nome de Jonathan de Jesus não encontre barreiras para aprovação no Senado, até mesmo porque se trata de uma vaga aberta de indicação da Câmara. As sugestões às cadeiras do TCU são distribuídas entre as 2 casas do Legislativo e a Presidência da República. Jonathan está no 3º mandato seguido como deputado federal. Ele já foi presidente da Comissão de Minas e Energia e relator da medida provisória que tratou do fluxo migratório de venezuelanos em Roraima. De cada 10 empregos, 8 são gerados nos pequenos negócios. A participação de pequenas e microempresas na criação de vagas no país sobe a cada ano. Os pequenos negócios têm papel importante na economia brasileira. Eles são responsáveis pela criação de praticamente 8 de cada 10 empregos com carteira assinada no país. Os dados são de um relatório produzido pelo Sebrae com base no CAGED, que registra as admissões e demissões no mercado de trabalho formal. Entre 2021 e 2022, houve uma queda de 26,5% no número de vagas geradas por negócios de pequeno porte, que passaram de 2.170.000 para 1.600.000 no ano passado, segundo o estudo. Apesar disso, a participação dessas empresas no total dos postos de trabalho criados no país subiu para 78,4%. Os pequenos negócios foram responsáveis pelo maior número de contratações em 2022 nos setores de serviços, com mais de 828.000 vagas criadas, no comércio, que teve mais de 332.000 novos postos, e na construção civil, com quase 230.000. Na indústria de transformação, as micro e pequenas empresas abriram mais de 158.000 vagas no ano passado. E na agropecuária foram criados quase 31.000 postos de trabalho. As fortes chuvas que caíram na tarde de ontem causaram muitos transtornos nas 2 capitais mais populosas do país. No Rio de Janeiro, pelo menos 3 pessoas morreram em todo o estado. E em São Paulo, em apenas 3 horas, choveu o previsto para 10 dias. Os alagamentos provocaram um trânsito recorde.
O temporal que atingiu o Rio de Janeiro fez a cidade entrar em estágio de alerta. Em apenas 4 horas, choveu 70% do esperado para todo o mês. Mas em alguns bairros, como na Zona Norte, o volume ultrapassou o previsto para fevereiro. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou uma média de 130 milímetros de chuva na capital fluminense, só na tarde desta terça. Na Zona Norte, choveu em 4 horas mais que o volume esperado para o mês. Por causa da tempestade, que se estendeu até o fim da noite, uma criança morreu soterrada após um desabamento no Morro Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista. A menina de 2 anos foi encontrada nos escombros pelos bombeiros e não resistiu aos ferimentos. Com as tempestades, 113 sirenes de emergência foram acionadas em comunidades do Rio e ruas de diferentes bairros ficaram debaixo d'água. Já em São Paulo, em apenas 3 horas, choveu o previsto para 10 dias e toda a capital entrou em estado de atenção. Foram registrados 34 pontos de alagamento, sendo 22 intransitáveis. A cidade teve 431 quilômetros de congestionamento, um recorde anual de trânsito em dias de fortes chuvas. Com isso, a CET chegou a suspender o rodízio de veículos. A forte chuva que atingiu São Paulo provocou diversos estragos, alagamentos e transbordamento de córregos. Somente a região de Itaquera, na Zona Leste, choveu 78 milímetros. Por causa da queda de uma árvore na região da estação Jurubatuba da CPTM, a linha 9 Esmeralda interrompeu a circulação dos trens por uma das vias. Também foram registrados pontos de alagamentos entre as estações Francisco Morato e Botujuru, na linha 7 Rubi, interrompendo a circulação no trecho. No metrô, a linha 4 amarela também teve que interromper o funcionamento por causa de alagamentos entre as estações São Paulo Morumbi e Vila Sônia. O corpo de um jovem de 24 anos, arrastado durante a forte chuva, foi encontrado em um córrego de Osasco, na Grande São Paulo. Os moradores encontraram o corpo nessa manhã e eles precisaram acionar o resgate. Os bombeiros ainda buscam o corpo de uma outra pessoa desaparecida na zona leste da capital durante o temporal. E olha, depois de toda essa chuvarada, a gente atualiza agora a previsão do tempo para esta tarde. A expectativa é de que esses fortes temporais que causaram tantos estragos não se repitam mais nessa semana. Ainda bem, as chuvas devem continuar ao longo de todo o mês de fevereiro, mas em um volume bem menor do que o registrado ontem. Vamos conferir então como está o tempo nesse momento em algumas capitais. E a gente começa falando de Belo Horizonte. O dia por lá segue parcialmente encoberto e a cidade registra nesse momento 28 graus. Mas fico alerta porque tem previsão de temporais ainda hoje na capital. E o volume de chuva esperado é de mais de 25 milímetros. Agora vamos para o Rio de Janeiro ver como está o tempo por lá. Uma belíssima imagem da Praia do Recreio, na zona oeste do Rio. Nesse ponto da cidade, o céu ainda segue azul e com poucas nuvens, mas em algumas regiões, muitas nuvens carregadas já começaram a se formar. E olha, tem previsão de chuva para hoje na capital fluminense, mas em um volume bem menor do que o registrado ontem. A cidade registra agora 29 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10, conferir como está o tempo nesse momento na região central da cidade. O céu segue bem coberto, alguns pontos da cidade já registraram chuva de manhã e a previsão é de que venha mais água ao longo do dia. Por isso, ao sair de casa, não esqueça o guarda-chuva e a galocha. De volta comigo? Como sempre alaga aqui em São Paulo, é bom deixar o alerta, né, gente? E São Paulo registra agora 26 graus. Dani? É importante tomar cuidado mesmo, Paty. E veja a seguir, após mais de 50 horas do terremoto entre a Turquia e a Síria, o número de mortos passa de 11 mil. E em meio aos escombros, um resgate emocionante. Família retirada com vida e a população comemora. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. E voltamos com destaque internacional.
Em discurso ao Congresso ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a violência policial e pediu o banimento de armas semiautomáticas. O líder americano também fez advertências à China. Vamos ver. O líder americano criticou a violência policial, assunto muito debatido no país. No fim de janeiro, o homem negro Tyre Nichols foi espancado por oficiais até a morte na cidade de Memphis, no Tennessee, em mais um caso que chocou a sociedade americana e gerou pedidos por uma reforma profunda no sistema de segurança do país. Eu sei que a maioria dos policiais e de seus familiares são bons, pessoas honradas, a grande maioria. Eles arriscam suas vidas toda vez que empunham o escudo. Mas o que aconteceu ao Tyre em Memphis acontece com muita frequência. Temos que melhorar, reforçar a lei e aumentar os padrões, o que vai fazer com que eles tenham sucesso em nos proteger. O presidente dos Estados Unidos também pediu ao Congresso o banimento definitivo de armas semiautomáticas. Em janeiro, o estado da Califórnia foi palco de 2 massacres em apenas 3 dias. Ban assault weapons now. Ban them now. Proíbam as armas semiautomáticas agora. Proíbam de uma vez e para sempre. Eu liderei essa luta em 1994. Nos 10 anos em que o banimento foi lei, os massacres caíram. Depois que a lei expirou, durante a administração republicana, massacres com armas triplicaram. Vamos terminar o trabalho e banir essas armas semiautomáticas. Apesar de um discurso mais voltado para questões internas, Biden abordou as tensões com a China. No sábado, o exército americano abateu um suposto balão espião chinês que sobrevoava os Estados Unidos. O governo do país asiático condenou o abatimento e disse que se tratava de um dirigível civil com fins científicos que entrou no espaço aéreo americano por motivos de força maior. Estou comprometido em trabalhar com a China, assim poderemos avançar nos interesses americanos e beneficiar o mundo. Mas como já deixei claro na última semana, se Pequim ameaçar nossa soberania, nós vamos agir. Mesmo sabendo que tem chances remotas, Biden pediu a aprovação da reforma migratória enviada recentemente ao Congresso. O governo da Colômbia e os prefeitos das principais cidades do país ofereceram dinheiro à população em troca da entrega de pistolas e fuzis. A medida faz parte de uma campanha nacional de desarmamento anunciada pelo Ministério do Interior. A campanha nacional de desarmamento foi anunciada pelo Ministério do Interior ao final de um conselho de segurança com representantes do governo, comandantes militares e os prefeitos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Cartagena. Uma campanha de desarmamento. A ideia é desarmar os colombianos e ter uma estratégia conjunta que nos permita, como já apontamos na Lei de Ordem Pública, realizar campanhas em que fazemos ofertas de pagamentos, se necessário, para receber a entrega. Em las que hagamos ofertas, incluso se é necessário, de pago para receber a entrega. Segundo a organização Small Harvey Survey, em 2017 havia 4,9 milhões de armas de fogo nas mãos de civis na Colômbia e mais de 85% seriam ilegais. O objetivo da campanha, segundo o governo, é combater a criminalidade de rua e o crime organizado nos centros urbanos. Para isso, a medida vai se amparar na chamada Lei de Paz Total, aprovada em novembro pelo Congresso de maioria governista. Com a legislação, o presidente Gustavo Petro pretende atingir as gangues criminosas e negociar a paz com guerrilheiros, traficantes de drogas e grupos de origem paramilitar, para desmantelar o conflito armado de mais de meio século no país. Um surto de gripe aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, como lobos marinhos e pinguins. Essa causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas.
E após mais de 50 horas, o número de mortos pelos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira não para de crescer. Até o momento, autoridades contabilizam mais de 11 mil vítimas. As equipes de resgate na Turquia e no norte da Síria trabalham dia e noite em busca de sobreviventes. É uma luta contra o tempo e contra o frio. Encontrar sobreviventes entre os escombros é uma tarefa complexa e arriscada. A ajuda internacional deve começar a chegar às zonas afetadas pelo terremoto e por seus tremores secundários. O presidente turco Recep Erdogan decretou estado de emergência por 3 meses nas 10 províncias do sudeste atingidas. Com base nos mapas da região afetada, Adelhid Marchan, dirigente da Organização Mundial da Saúde, afirmou que 23 milhões de pessoas estão expostas às consequências do terremoto, incluindo 5 milhões de pessoas vulneráveis. E antes de encerrar, nós vamos acompanhar um trabalho emocionante. Uma família inteira foi resgatada dos escombros de uma casa que desabou na Síria, por conta dos terremotos que atingiram o país e também a Turquia, né, Dani? Pois é, Paty. O salvamento foi realizado pela Defesa Civil. Os integrantes são conhecidos como capacetes brancos. A população vibrou e comemorou muito a retirada com vida das pessoas. Vamos conferir juntos. No vídeo compartilhado pela Defesa Civil no Twitter, é possível ver 2 socorristas tirando primeiro o pai e, posteriormente, 2 crianças dos escombros, diante de uma multidão de pessoas que estava no local. É possível ouvir as pessoas comemorando no momento em que todos são retirados com vida. Os tremores abalaram principalmente o noroeste da Síria, que é controlado por rebeldes, o que dificulta o socorro às vítimas. Os países que não têm relação com o governo sírio estão enviando doações diretamente para as ONGs para ajudar os impactados pelo terremoto. O raio de alcance do tremor foi de 250 quilômetros e, portanto, foi fortemente sentido em centenas de municípios e cidades dos 2 países. O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície. Esta é uma profundidade considerada baixa e pode explicar em parte o tamanho da destruição provocada. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou feridos nestes países. Este terremoto foi o pior desde 1939 na região, que é muito propensa ao fenômeno, por ser uma área de encontro de placas tectônicas. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco eu volto com mais informações. A 1h50. Te espero.